Nossa boa noite sincera a cada um de vocês. Eu acredito que eu já tenha feito essa pergunta aqui umas 3 vezes nas palestras, para iniciar o nosso assunto da noite. Falta algo para sermos felizes? Falta algo para sermos felizes? É bem provável que vocês pensem que falta. Falta talvez uma vida material mais confortável, falta a saúde do corpo, falta um relacionamento estável, faltam amigos, faltam a presença daqueles que já partiram para outro plano. Nós sempre vamos dizer que falta alguma coisa. Mas será mesmo que falta algo para sermos felizes? Na realidade não. Nós já temos a fonte da felicidade dentro de nós. Em nosso interior está a presença de Deus. Nós já o temos. Portanto, nada nos falta. Mas os nossos desejos, os nossos pensamentos inquietos, e essa identificação forte com o corpo, com a matéria, faz com que acreditemos que sempre alguma coisa está faltando para sentirmos felicidade. A felicidade não é uma construção externa. Ela é algo a ser constatado dentro de nós. No âmago de nosso ser está Deus. A meta, o caminho e a realização final estão dentro de nós. Um grande sábio do passado, já devo ter citado isso aqui também, cito novamente, chamado Gautama, Siddhartha Gautama, o Buda. Em sua sabedoria, ele havia atingido esta grande realização. E ele disse o seguinte, entre tantos ensinamentos: se você não é capaz de encontrar algo que necessita dentro de si, então não adianta buscar fora de si. Em outras palavras mais objetivas, se não encontrar dentro de você, é inútil buscar fora de você. Isso significa o quê? Que a fonte da felicidade, da paz e de tudo aquilo que nós como almas precisamos, está dentro de nós. O que precisamos fazer, portanto, é aperfeiçoar esse conhecimento de Deus, que não é um conhecimento teórico, não é o simples fato de estudarmos a religião, de recitarmos os textos do Evangelho, do Antigo Testamento, e nem mesmo dos ensinos doutrinários espíritas. Não é esse o conhecimento a que nos referimos, mas um conhecimento mais amplo, em que nós começamos a perceber quem realmente nós somos. O nosso eu verdadeiro. A presença de Deus refletida em nossas almas. Quando nós começamos a encontrá-lo, tudo passa a revelar essa presença. Cantos belíssimos como esses que ouvimos há pouco, por exemplo, acordam dentro de nós, despertam em nós um sentimento esquecido, muitas vezes, de união com Deus. Uma alegria diferente, um estado de paz que muitas vezes já sentimos, mas que se perde rapidamente, porque nós não conseguimos manter essa consciência, porque estamos muito voltados para o mundo externo, para a preocupação excessiva, talvez, além do necessário, com nossos corpos físicos, o bem-estar físico que queremos sentir. E é exatamente por isso que não permanecemos nesse estado de alegria. Portanto, a felicidade não é um estado a ser procurado fora de nós. Está dentro. A busca por Deus não está errada. Ou melhor, a busca pela felicidade. O grande equívoco que cometemos é buscar a felicidade fora de nós. Porque ela reside invariavelmente
em nosso interior. Assim, será que já poderemos começar a concluir, sem pressa, claro, que nada nos falta para sermos felizes? Nós já temos, mas não conhecemos plenamente. Então vamos estudar então caminhos. Vamos entender como caminho, né? Porque um caminho para algo que já existe, é estranho dizer isso. O caminho para algo que já temos. Bem, nós entendemos como caminho, porque a ideia de busca, ela nos acompanha. Eu estou buscando isso. Eu estou buscando nas religiões, eu estou buscando na minha vida pessoal. E todos vão dizer, sim, eu acredito que existe um Deus. E que eu preciso buscá-lo. Essa ideia, na realidade, é só um conceito, é só um pensamento. Nós não temos que fazer busca nenhuma por Deus. Essencialmente não precisamos disso, porque nós já o temos. E se estamos aqui hoje ouvindo isso, se estamos numa casa espírita, se já passamos por outras religiões, nós na realidade estamos buscando isso. Esse estado de consciência iluminado, que somente é Deus em nós. Jesus costumava usar uma frase diferenciada para a felicidade. Ele não usava esta palavra felicidade. Usou, salvo meu engano, uma vez apenas. A felicidade não é deste mundo. Ele usou a palavra felicidade, querendo nos ensinar que ela não é do mundo físico, não como entendemos, mas daquilo que os nossos 5 sentidos percebem, que fazem com que confundamos a felicidade com prazer. Os 5 sentidos nos ajudam a perceber o mundo físico. Eles nos dão prazer, mas não a felicidade real. Por isso ele disse, a felicidade não é deste mundo, o mundo dos sentidos, mas é algo muito mais presente dentro de nós. Portanto, o equívoco nosso não é buscar felicidade, isso é natural, mas é buscar fora de nós, porque sempre terminará. Havia uma grande santa na Índia, Anandamoy Ma. O nome dela era Anandamoy. Hoje eu vou citá-la. Nunca citei ela aqui. Ela dizia o seguinte, pela experiência dela, de iluminação, de grandeza espiritual: aquilo que tiver que vir e acontecer, virá e vai acontecer. Aquilo que tiver que partir e terminar, vai partir e vai terminar. O que permanece é a realidade. O que é real. E o que é real? Deus. E por que nós não buscamos Deus dessa forma? Quando os problemas surgem, desafiadores, a doença se instala no corpo, perdemos algo que tanto nos apegávamos, caímos na infelicidade. Mas o erro não estava ali. Tudo aquilo que vai, tudo aquilo que chega terminará, a não ser Deus. Portanto, a busca por felicidade que todos nós possuímos, e é um sentimento natural em nós, confunde-se, portanto, com o encontro com Deus. É Ele que nós estamos buscando, na verdade. Então Jesus, ele não usava a palavra felicidade por conta disso. Porque a felicidade é um estado temporário no mundo que vivemos. Ele usou o termo bem-aventurança. Tanto é que no Sermão da Montanha, ele usa a palavra bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Veja, ele fala de Deus o tempo inteiro. Bem-aventurados os mansos, os misericordiosos. O reino dos céus está dentro de vós. Não adianta buscar aqui ou ali. Siddhartha Gautama disse a mesma coisa antes de Jesus, mas o mestre foi mais claro. O reino dos céus está dentro de vós. Tudo aquilo que nós imaginarmos como realização plena, real, não passageira, não ilusória, está dentro de nós. Então nós temos que fazer o caminho para dentro. Dentro de nós. Então nós vamos citar algumas frases aqui para investigarmos isso de alguma maneira.
Os minutos são mais importantes do que os anos. Se não preencher os minutos da sua vida com o pensamento em Deus, os anos vão passar. E quando mais precisar dele, talvez não consiga sentir a sua presença. Veja, sentir a presença, porque ela já está conosco. Mas a maioria de nós não sente a presença. Mas se ocupar os minutos da sua vida com aspirações divinas, os anos ficarão automaticamente saturados por elas. Quando preenchemos o pensamento, os desejos, as palavras com Deus, e não precisamos fazer isso externamente, dentro de nós, no silêncio, nós ficamos impregnados dessa alegria. A vida passa a ter um sentido diferente. Não é o afastamento do mundo, de modo algum. Aqueles que ensinam que tem que se afastar do mundo para estar com Deus estão muito enganados. Mas é uma permanência na consciência dele e vivendo no mundo. Esse mundo que nós achamos que é real, mas não é. Essencialmente ele não é real, porque nada aqui permanece. A realidade é aquilo que permanece, e aqui nada vai permanecer. Só que nós nunca aceitamos, não é mesmo? Nós nunca aceitamos que as coisas estão mudando e vão mudar. A cada dia estão mudando. Por isso a Nanda Moy dizia, o que permanece é a realidade. E é isso que temos que buscar. Existe algo para que possamos adquirir esse conhecimento interno de Deus? Bom, nós vamos citar a oração. Existe a meditação. A meditação é um estado de silêncio interno, é um caminho para o silêncio. Então, quando eu estou orando, eu estou conversando com Deus. E quando eu estou meditando, eu estou preparando-me para ouvir Deus. Eu já citei também, vou citar porque há sempre pessoas novas aqui. Os sábios do passado diziam em relação a Deus o seguinte: eles o chamavam de o verdadeiro silêncio, o grande silêncio de paz, pureza e imensa felicidade. Veja, silêncio. E eles diziam que para chegar a esse grande silêncio, nós temos que conquistar antes algumas etapas. A primeira etapa é entender que nós temos 4 silêncios, 4 tipos de silêncio. O primeiro silêncio é o silêncio do corpo, quando estamos relaxados fisicamente. Não é nada tão difícil. A maioria de nós consegue isso. O segundo silêncio é o silêncio das palavras. Quando nós silenciamos as palavras, também não é tão difícil. O terceiro silêncio, que segue ao das palavras e do corpo, é o silêncio das emoções. Já é mais difícil. Aqueles sentimentos do dia a dia: inquietude, aflição, preocupação, medo, mágoa, revolta, tristeza. O silêncio das emoções. O quarto silêncio, que é o mais importante e o mais difícil, é o silêncio dos pensamentos. Não existe um silêncio completo de pensamento, nunca deixamos de pensar. Existe a quietude mental. Um estado onde os nossos pensamentos são menos frequentes. O movimento deles é muito menor. Isso chamamos de silêncio mental. Bem, o que acontece a partir daí? Atingido esse último silêncio, nós entramos no grande silêncio. Deus. Nós conhecemos Deus dentro de nós. E aí surge um estado de paz indescritível. Um silêncio indescritível. Onde tudo parece perfeito, harmonioso, simples. A natureza nos revela Deus. O sol nasce todas as manhãs.
iluminando silenciosamente o planeta, o mundo inteiro. Não faz ruído. Começa com um pequeno brilho no horizonte. E no final, tudo é iluminado. Deus é a mesma coisa. Silenciosamente ele chega ao homem. E esse grande silêncio, ele é capaz de dissolver toda a sombra da vida. Todos os medos, todas as dores, todas as tristezas do corpo e da alma. Havia um grande sábio na Índia chamado Gandhi. Ele disse uma vez o seguinte: Deus tirou de mim toda a liberdade. Toda a liberdade minha se foi. Ele retirou de mim. Quanto maior tem sido a minha entrega a Ele, maior tem sido a minha alegria. Ele havia compreendido isso. Portanto, falamos dos 4 silêncios que antecede o grande silêncio, o encontro com Deus. Veja, até agora nós não falamos no encontro externo. Não estou pedindo para ninguém sair daqui para outro lugar. Nós estamos falando de ir para dentro de si mesmo. Porque está dentro de nós. Quando nós o encontramos internamente, tudo em nós revela Deus externamente. O olhar de uma criança, a brisa da manhã, o amanhecer, as estrelas nos céus, o canto dos pássaros, tudo revela Deus. Quando nós o encontramos dentro de nós. Desculpe. Portanto, o que estamos falando hoje é uma mensagem muito simples. A realidade está aí. Precisamos aprender a enxergá-la. Não há outro motivo para não encontrarmos. O nosso olhar tem que se voltar mais para dentro. Nós temos que achar tempo para Deus. Temos que achar períodos de silêncio. Ocasiões em que a solidão, ela se torna positiva. Eu preciso ter períodos de solidão para estar com Ele. A partir desse encontro do grande silêncio que tentei descrever, nossas vidas começam a mudar. Completamente. Então nós vamos começar a entender que a nossa entrega não é anular a nossa vontade, porque Ele não quer que anulemos a nossa vontade. Ele quer que exerçamos a nossa vontade. Mas começamos a ser guiados por Ele. Então as nossas vidas tomam outro rumo, com certeza. E nós vamos nos libertar do passado. Das aflições revividas no pensamento. Porque todos os dias nós carregamos o peso do passado no ombro, na nossa vida. E isso nos faz sofrer imensamente. A maioria de nós não se estabelece no presente, não vive o agora. E vive com medo do futuro, do amanhã que ainda não chegou. Então é preciso praticar essas coisas. Não é tão difícil. Vamos estudar mais um pouquinho, eu tenho mais alguns minutos. A alegria está em pensar em Deus ininterruptamente. A ânsia, o desejo por Ele deve ser permanente, não é ocasional. Chegará um momento em que a tua mente não vai devagar. O momento em que nem mesmo as maiores aflições do corpo, da mente e da alma poderão afastar a sua consciência da presença viva de Deus. Isso não é maravilhoso? Aí isso é felicidade verdadeira. Viver com Deus, pensar em Deus e sentir Deus o tempo inteiro. Não é exatamente isso que nós estamos buscando? De uma forma ou de outra. Confundimos isso com busca de felicidade, mas na realidade nós estamos buscando é Deus. Estamos aqui aprendendo algo para estar mais perto dEle. Estamos aqui servindo, os que estão aqui trabalhando, na realidade estão servindo a Ele. Porque também querem estar perto dEle.
Vejam que na realidade nós estamos o tempo todo retornando para Deus. Viver com Ele, permanecer no castelo da sua presença, de onde nem a morte, nem qualquer outra coisa pode arrancá-lo, isso é liberdade. Isso é o estado de consciência que Jesus chamou reino dos céus, que não é um lugar longe, exatamente dentro de nós. Logo atrás das palavras que você profere, logo atrás dos seus pensamentos, logo atrás do amor do seu coração, logo atrás de sua vontade, logo atrás do seu sentido de identidade, está o grande Espírito de Deus. Para os que pensam que Ele está longe, Ele está longe, porque acreditam nisso. Mas para aqueles que pensam que Ele está perto, Ele sempre estará perto. Aí ele cita algo importante. Aquele que me percebe em toda parte e contempla todas as coisas em mim, nunca me perde de vista, nem eu jamais o perco de vista. Deus jamais nos falta. Dizemos que Ele nos é invisível, mas na realidade Ele é visível. No universo manifestado, Deus é tudo, não uma coisa apenas. E é isso. Não vou me estender mais. Vamos sentar um pouquinho alinhados, vamos fazer umas afirmações e vou encerrar. Então eu peço a vocês sentarem com a coluna alinhada, quem puder. Tirem objetos das mãos, descruzem as pernas e as mãos. Fechem os seus olhos. Eu quero que vocês concentrem o olhar no ponto entre as sobrancelhas, onde eu estou apontando meu polegar. Aqui. Volta os olhos fechados um pouquinho para esse ponto, para cima. Como se ali tivesse uma janela. Por que eu estou pedindo isso? Porque esse ponto é um ponto importante que nós temos no corpo de conexão com Deus. O outro ponto é o coração. Vejam vocês, hein? O nosso corpo tem pontos de ligação com Deus. Quando nós orarmos e meditarmos, nós devemos concentrar nesse ponto entre as sobrancelhas, como se ali tivesse uma janela aberta para fora, e também no coração ao mesmo tempo. Então respirem fundo, devagar, 3 vezes. Inspira devagar, segura um pouquinho o ar, solta o ar e relaxa o corpo. 3 vezes. Mantendo o olhar no ponto entre as sobrancelhas, chamado centro de consciência crística. Esse ponto é muito importante para a concentração. Mais uma vez, inspira, exala e relaxa o corpo mais ainda. Agora nós vamos fazer 3 vezes mentalmente, tá? Não precisam repetir comigo não. Eu vou falar em voz alta e vocês repetem no pensamento. Com devoção e sentimento por Deus. Repitam comigo agora. Ó Senhor, faça da minha alma o teu templo e do meu coração o teu amado lar, onde possas habitar em serena paz e entendimento. Ó Senhor, faça da minha alma o teu templo e do meu coração o teu amado lar, onde possas habitar comigo em serena compreensão e entendimento. Agora a última vez, com mais sentimento e concentração. Ó Senhor, faça da minha alma o teu templo e do meu coração o teu amado lar, onde possas habitar comigo em sereno e eterno entendimento. Sintam o que vocês afirmaram em silêncio.
Deus nunca é surdo aos nossos anseios. Nunca, nunca está distante. Abandonemos essa crença a partir de hoje. Caminha conosco, dentro de nós. E que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Muita paz. Obrigado.